o encontro de vogais e semivogais. Então, o que é conhecido também como encontro vocálico. São agrupamentos de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. Existem 3 tipos de encontros: ditongo, tritongo e hiato. Certo? Vamos falar agora sobre a vogal. O que é uma vogal? É o som representado pelas letras A, E, I, O e U. As vogais funcionam sempre com a base das sílabas. Então, não há sílaba sem vogal. Semivogal. O que é uma semivogal? Quando os sons vocálicos I e U se juntam com a letra A, E, O para com ela formar um ditongo. Não é isso? Vamos agora falar sobre ditongo. O que é um ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. O ditongo divide-se em ditongo nasal, oral, crescente e decrescente. O ditongo, vamos falar agora sobre o ditongo nasal. O ditongo nasal, o ar sai pelo nariz, mas também sai pela boca. Vou dar um exemplo aí quando o ar sai pelo nariz e outro quando o ar sai pela boca. Então, quando o ar sai pelo nariz, põe, mamãe, mãe, certo? E quando o ar sai pela boca, panda, campo. Vamos falar agora sobre o ditongo oral. O que é um ditongo oral? É composta de uma vogal oral, não é isso? Então, o ar sai totalmente só pela boca. É diferente do ditongo nasal. O ditongo nasal, o ar sai pelo nariz, né? Mas também pela boca. Vamos falar agora sobre o ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? O ditongo crescente é composto de uma semivogal e uma vogal nesta ordem. Pátria. O I vai ser uma semivogal e o A vai ser uma vogal. Decrescente, vamos falar sobre o ditongo decrescente. É composta de uma vogal e uma semivogal nesta ordem. Seu. O E vai ser uma vogal e o U vai ser uma semivogal. Vamos agora daí olhar essa observaçãozinha. Olhe, preste atenção na observação, certo? Ainda sobre o encontro de vogais e semivogais. Por ser foneticamente ao I ao U, E, I, O, são considerados semivogais em alguns casos, como em pães e mágoa, certo? Vamos agora falar sobre tritongo. O que é um tritongo, gente? Certo? O que é um tritongo? O tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Vamos dar aí exemplo, né? Como Paraguai, né? Salguão, saguão, iguais, averiguei. Então, Paraguai. O U vai ser uma semivogal, o AR vai ser uma vogal e o I vai ser uma semivogal. Vamos agora falar sobre hiato. O que é o hiato? É quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes, certo? Quando aí, eu dei um exemplo aí de saúde, certo? Então, ao pronunciar a palavra saúde, observe se produzimos 3 movimentos, as sílabas. Essa separação, indicada na fala, mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Essa separação de duas vogais é o que chamamos de hiato. Então, saúde, né? Saúde, então, duas vogais em sílabas diferentes, né? Isso chamamos de hiato. Saúde, o U, o A, né? Saúde. O A, né? Tá separado do U. Então, duas vogais em sílabas diferentes chamamos de hiato. Dê exemplos aí como toalha, baú, saída, preencher. Vamos agora falar sobre encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? É a junção de duas consoantes numa mesma sílaba, numa mesma palavra. Se a presença de vogal entre elas. Exemplo, né? PR, né? CL, CR, PL, PR, certo? TR. Então, exemplo que eu dei aí, prato, placa, trigo, bloco, crente, cloro.
Então, esses são os encontros consonantais, certo? Então, os encontros consonantais podem ser separáveis ou inseparáveis. Vamos falar agora sobre o encontros separáveis. Os separáveis ocorrem em sílabas diferentes. Exemplo aí que eu dei, hábito e digno. Inseparáveis. Ocorre na mesma sílaba. Exemplo que eu dei aí, braço e círculo. Vamos lá falar sobre dígrafo. O que é um dígrafo, minha gente? Meus queridos alunos, o que é um dígrafo? Então, dígrafo é o emprego de duas letras para representar um fonema. Nesse instante, eu falei a vocês o que é um fonema, não é isso? Então, o que é um fonema é a menor unidade da fala, né? Do som, né? Da fala, da sonora da fala. Então, os principais dígrafos são CH, LH, RR, SS, né? NH. Então, CNH, chácara, LH, malha, RR, carro, SS, massa, certo? Vamos lá agora. Falar sobre sílaba, certo? Esse é um assunto novo. Sílaba. O que é uma sílaba, meus alunos, meus queridos alunos? O que é uma sílaba? Então, sílaba vai ser o quê? É um fonema ou grupos de fonemas pronunciados em um só impulso de voz, isto é, em grupos, certo? Quando dou um exemplo aí da palavra abacate. Abacate. Então, tem quantas sílabas? 4 sílabas. Então, vamos a outro exemplo aí. Laranja. Laranja. Tem quantas sílabas? 3 sílabas. Muito bem. 3 sílabas. Então, vamos lá. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Pode ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Vamos falar agora sobre monossílaba. O que é uma monossílaba? Já está falando mono. Então, mono é formado por uma só sílaba. Então, vamos dar exemplo aí de uma monossílaba. Pé, pá, lá, mãe, zé. Certo? Vamos falar agora de dissílabas. Certo? Vamos dar exemplo. O que é uma dissílabas? É aquelas que tem quantas sílabas? 2. Já está falando de, 2. Então, vou dar um exemplo aí. Onde, Beto. Então, vamos separar aí a palavra onde. O-N, tracinho, D-E. Então, onde tem quantas sílabas? 2 sílabas. Beto também tem 2 sílabas. Vamos agora para trissílabas. Formadas por 3 sílabas. Alcance. Então, A-L, né? Alcance. Então, são quantas sílabas? 3 sílabas. Polissílabas, gente, agora. Certo? O que é uma polissílaba? É formada por quantas sílabas? Já está dizendo poli. Poli, mais de 3 sílabas. Certo? Esperança. Certo? Então, quantas sílabas tem esperança? 4 sílabas. Vamos lá ainda falando sobre sílabas. Classificação das palavras quanto à posição de sílaba tônica. Pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Eu dei aí uns exemplos para vocês, como oração, Amapá, Aracaju. Então, oração, na palavra oração, o som vai ser a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, eu dei exemplo aí como trabalho, regra e letras. Trabalho, o BA vai ser o quê? A penúltima sílaba tônica. Certo? Vamos falar agora sobre proparoxítona. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Dei aí também exemplo como penúltima, máquina e lâmpada. Vamos falar agora da penúltima. Então, o N, o U, o acento, né? Agudo, e o L vai ser a antepenúltima. Vamos ainda falar agora sobre substantivo, certo? Falamos sobre sobre o encontro de vogais e semivogais. Falamos sobre sílabas e agora vamos falar sobre substantivo, certo? Substantivo parte 1. Vamos lá. O que é o substantivo, gente? Substantivo é muito fácil, né? Vocês vão tirar de letra substantivo. Tenho certeza.
Então, o que é um substantivo? São palavras que dão nomes a seres reais ou imaginários, entre os quais se inclui pessoas, animais, objetos, lugares, estados, qualidades, ações e sentimentos. Vamos classificar o substantivo. O substantivo pode ser abstrato, concreto, comum, próprio. Então, vamos falar agora sobre o substantivo abstrato. É aquele que nomeia seres existentes, existências próprias, isto é, que só existe em função de outro ser. São, em geral, os que expressam sentimentos, ações, estados, qualidade. Deu exemplo aí de esperança. Então, esperança, a gente sente a esperança, mas a gente não pega a esperança. Sempre eu falo para vocês em sala de aula isso, né? O amor, a gente sente o amor, mas não pega o amor, não é isso? Então, a felicidade, né? A fé. A gente sente aquela fé, mas a gente não pega a fé. A ajuda, a confiança, são exemplos de substantivo abstrato. A gente sente, mas não pega. Então, isso é substantivo abstrato. Concreto. Nomeia pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. São seres cuja existência é independente, como João, barco, mar, areia, quadro e vidro. Vamos lá agora falar sobre atenção. Substantivo ainda sobre substantivo, viu? Vamos lá, atenção. Quando fala atenção, preste bem atenção mesmo. Para classificarmos um substantivo como concreto ou abstrato, precisamos analisar a forma como ele foi empregado. Em algumas situações, usamos o substantivo abstrato como se fosse concreto, certo? Olha aí bem, em algumas situações, usamos substantivos abstrato como se fosse concreto. O amor chegou ao coração dela. Então, o amor chegou ao coração dela é um substantivo, né? É um substantivo, não é isso? Abstrato, é um substantivo abstrato, mas como se fosse um substantivo concreto, certo? Ele transforma em substantivo concreto. A justiça é cega. Então, em algumas situações, o substantivo abstrato fica como substantivo concreto. Preste bem atenção, certo, meus amores, sobre essa atençãozinha que eu coloquei aí, certo? Vamos lá. Substantivo pode ser concreto, né? O substantivo concreto classifica-se em próprios e comum. Os próprios. Vamos lá falar sobre os próprios. Os próprios são aqueles que usamos para referenciar a um ser em particular. Deve ser escrito com a letra inicial maiúscula. Não é isso? Vamos lá dar um exemplo. Cleide. Olha que nome lindo. Sou a professora de vocês, Cleide. Então, Cleide se escreve sempre com letra maiúscula. São nomes próprios, nomes de lugares, nomes próprios. Sempre escreve com letras maiúsculas. São Paulo, Aracaju, Amazônia, Atlântico. Vamos agora falar sobre o substantivo comum. Os comuns são os que utilizamos para seres em geral. Exemplo aí, jogo, caneta, parede, ódio, pedra. Vamos lá ainda falando sobre substantivo. Agora o substantivo coletivos, certo? O substantivo coletivo é aquele que indica um conjunto de animais ou coisas, né? Animais, coisas ou pessoas. Vamos lá dar exemplo. Alcateia. Alcateia de quê? De lobos, né? Então, álbum. Álbum é de fotografia. Bando. Bando é de aves. Colmeia, de abelha. E elenco de atores ou artistas, né? Vamos lá. Ainda falando sobre substantivo. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser masculino ou femininos. Vamos falar agora sobre o substantivo masculino. Certo, vamos lá. O substantivo masculino pode ser precedido de o, os, uns. Exemplo que eu dei aí, o carro, os livros. Feminino, o substantivo femininos pode ser precedido de
a, as, umas. Exemplo que eu dei, né? O exemplo que eu dei aí, a sandália, a saudade, certo? Vamos ainda continuar aí. Atenção. Vamos lá. Atenção. É importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Camisa, a palavra camisa, por exemplo, né? É uma palavra feminina, mas não tem sexo. Pode ser tanto para o masculino, tanto para o feminino. Vamos lá, ainda continuando sobre substantivo. Chamamos de substantivo uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Substantivo divide-se em epicênios e sobrecomuns. Vamos falar sobre os epicênios. Os epicênios referem-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras como macho ou fêmea. Então, o exemplo que eu dei aí, né, a onça macho, a onça fêmea. Sobrecomuns. Sobrecomuns designam pessoas, não é isso? Dê exemplo aí de substantivos sobrecomuns, né? A criança, a testemunha, o guia. Vamos lá ainda falando sobre o substantivo. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros pode ser usados tanto para o homem quanto para a mulher. Nesse caso, colocamos, né, pode ser usados tanto para o homem quanto para a mulher. Nesse caso, colocamos o a ou o o antes do substantivo para indicar o gênero. Exemplo aí, o pianista, né? A pianista. O cliente, a cliente. Não é isso? Então, meus alunos e meus amores, chegamos ao final, certo? Obrigada, meus amores, pela atenção. Responda as atividades das páginas 16, não é isso? As páginas 19 a 26, ok? As páginas 19 a 26. Um beijo e até a próxima.